Boa noite, vamos continuar com as nossas aulas online e hoje é a segunda parte da aula de semiotécnica, de preenchimento da ficha, então vamos continuar de onde paramos naquele dia, naquele último vídeo, na verdade. Então, nós paramos logo após a história médica. Mas antes de eu falar a sequência aqui da aula, eu gostaria de mostrar para vocês um, um um arquivo aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente discutir ainda sobre compartilhar a tela com vocês sobre a anamnese ainda, só para retomar o assunto de anamnese que a gente falou na aula passada sobre o roteiro mínimo, né? Então, eu gostaria agora de comentar que assim, fora do roteiro mínimo, é importante que nós façamos o tal do toque propedêutico pessoal, ou seja, não ficar também só bitolado, só restrito a esse roteiro mínimo. Então, assim, depois que a gente colher os dados pessoais e tal, é muito importante a gente chegar para o paciente e falar assim, em que eu posso te ajudar? Então, é isso que a gente tentou fazer uma demonstração lá com a paciente no primeiro dia, né? Em que eu posso te ajudar? E aí, o paciente vai falar, naturalmente, algumas queixas. E podem ser mais de uma, como a gente já falou no vídeo passado, na aula passada. Aí a gente tenta separar quais são as prioridades, igual o que eu pedi para vocês colocarem na primeira página da ficha, aquela queixa principal. Então pode ser mais de uma e a gente já coloca as prioridades, anota naquela segunda parte da ficha, na segunda página da ficha. E aí a gente, de um jeito assim muito coloquial, a gente fala assim, conte-me o problema e quando começou. Então, de novo, relacionar com algum fato que possa ter acontecido, etc. Fale-me se há algum outro desconforto que acompanhe essa queixa, para a gente tentar identificar de uma maneira também mais coloquial aqueles tais de fatores acompanhantes, etc. E aí, para a gente verificar a incapacitação, uma pergunta que a gente pode fazer é essa que está aí em D. Em que essa queixa atrapalha ou interfere no seu dia a dia, na sua rotina? E aí, isso é uma outra forma de abordagem, como eu já falei. O que fez até hoje para melhorar? Remédio, ginástica, terapias, orações. A gente tentar ser um pouco mais, ampliar um pouco essa abordagem para a gente entender também como é o paciente. Não ficar restrito assim a tratamentos, etc. Alguém na família tem algum problema semelhante? Ou então já viu ou conhece alguém com problema semelhante? Isso é bom para a gente tentar relativizar que a pessoa não é a única, que evitar aquela catastrofização, para que ela veja que é possível viver com esse determinado problema, é possível conviver, etc. Ou então até para ver se essa outra pessoa realizou alguma coisa ou não, para a gente tentar também ou buscar essa outra pessoa para o nosso cuidado, ou então para que o paciente que a gente está atendendo se compare, assim, se coloque relativizado a essa outra pessoa. Então, já viu ou conhece alguém com problema semelhante? Como era? O que ele fez? Deu certo? Então, tudo isso tem esse objetivo secundário aí por trás. E aí, na questão 6 em diante, eu vejo que é muito importante a gente pensar o seguinte: a gente colocar para o paciente essas questões. Qual a sua expectativa com o tratamento que eu posso te propor? Para a gente tentar entender o que ele pensa que a gente pode propor a ele também. Porque é uma clínica nova, será que ele conhece? Então vamos tentar entender o que é essa fantasia do paciente, às vezes de uma pergunta assim. O que você espera de mim para te ajudar neste problema? O que você espera de mim? Entender assim quais as demandas do paciente para a gente depois adequar as demandas também. E aí a pergunta 7. O que você está disposto a fazer ou mudar para que esse seu problema fique menos incômodo? Isso é muito importante no sentido de causar uma aderência do paciente, verificar qual o grau de disponibilidade dele para colaborar, ou então se ele deposita na gente a cura, o controle do problema dele,
para a gente envolver o paciente também no seu processo, protagonizar o paciente no seu processo terapêutico. Aí a gente pede para ele descrever um dia normal dele, o que ele faz desde quando acorda até dormir, o que come, etc. Para a gente tentar também entender, na rotina dele, o que a gente pode propor depois para alterar. Isso a gente vai ver no final. Sobre o sono, como eu já falei, em vez de a gente falar como é seu sono, a gente perguntar assim, algo mais palpável. Conte sobre o seu último sono, sobre sua noite passada, sua noite anterior. E também como seria a sua vida sem essa dor. Para a gente entender de novo essas fantasias, assim, sem essa dor, sem esse problema, sem essa limitação. Então a gente vê como que o paciente tem a sua expectativa de o que seria a vida dele sem essa dor. A gente tentar também identificar se há algum ganho secundário, etc. E o que de bom aconteceu na sua vida após esse problema. Tentar ver se existem coisas positivas também nessa questão que ele está trazendo. E como a gente já falou, medicamentos, dose e frequência, fatores de risco, os hábitos e histórias de traumas. Então isso aqui a gente já comentou com vocês. Vamos continuar na ficha propriamente dita. Então eu vou daqui a pouco compartilhar. Agora eu vou compartilhar a nossa ficha. Então eu peço que vocês continuem trabalhando com a ficha em mãos, né? Então, quem não pegou a ficha, pegue a ficha. Pode até pausar o vídeo, pega a ficha e continue as anotações na própria ficha, igual eu comentei que vocês fizessem no vídeo passado, na aula passada. Então, vamos lá, compartilhar a tela da ficha, onde a gente parou, que é logo após a história médica do paciente. Então, foi aqui mais ou menos que a gente falou. A gente falou sobre a história médica, já vimos esse quadrinho aqui, número 4. Vamos falar sobre os tais testes funcionais. E essa parte eu preferi deixar para essa segunda parte, porque é um tanto quanto difícil. Eu vou explicar para vocês. Por favor, anotem aí ao lado do que está relatado aí na ficha e vamos tentar conversar aí sobre isso. O teste muscular, ele consiste da gente utilizar um daqueles espaçadores, um daqueles palitinhos, né, de madeira, sabe aqueles palitinhos de sorvete? Então a gente vai pegar lá na clínica e vamos pedir para o paciente morder na região anterior de maneira transversal. Eu vou mostrar uma imagem aí para vocês. Durante 1 minuto. E aí nós vamos observar, vejam aí na ficha, nós vamos observar se ele ocluindo, fazendo força assim durante 1 minuto, se há algum incômodo ou dor, ou cansaço, ou fadiga, qualquer coisa assim, quando morde na parte anterior. Se ele colocar não, nós vamos assinalar não. Se ele falar, acusar dor, cansaço, etc., a gente vai marcar se é do lado direito, esquerdo, ou um ou um e outro também. E o local, a região, de novo falar aquelas regiões. Então, eu vou mostrar agora uma imagem para vocês, mas antes disso, eu gostaria de mostrar o que eu fiz com aquele mapa das regiões. Eu imprimi e plastifiquei tanto o roteiro mínimo, eu tenho aqui o meu roteiro mínimo, tudo aquilo que a gente leu, eu fiz um resuminho aqui, e a gente pode utilizar esse roteiro mínimo como a nossa colinha na hora que a gente estiver falando com o paciente. Isso as primeiras vezes, depois chega uma hora a gente não precisa mais disso. E eu plastifiquei também esse mapa das regiões. E aí aqui a gente pode colocar todas as regiões com aquele nome mais técnico, como eu já falei para vocês. Então, os que a gente mais utiliza são região temporal, região parotídeo macetérica, região geniana, região cervical, região pré-auricular, quando a gente fala assim de questões ligadas à articulação propriamente dita. Enfim, terem esse quadro à mão. Se não quiserem plastificar desse jeito, vocês podem utilizar aquele quadrinho que já está na ficha clínica no final lá do roteiro mínimo. Gostaria também,
antes de eu mostrar a imagem que eu quero mostrar sobre o teste funcional, relembrar vocês aqui, mostrar de novo aquele marcador de página que foi utilizado no TCC da Renata Nogueira Barbosa. Então, bem interessante, explicando o que é DTM, quais os sintomas, como prevenir, como tratar ou controlar, enfim, viram um marcador de páginas que eu mostrei, inclusive, o arquivo para vocês. Se quiserem, eu mando o arquivo também para vocês. É só me pedir. Tem o arquivo dessa imagem das regiões. Tudo isso, tudo que eu estou mostrando que eu plastifiquei, o que eu tenho impresso, eu tenho os arquivos. Assim, se vocês quiserem, basta me mandar um e-mail que eu mando para vocês. Esse aqui é um panfletinho feito pelo CRO de São Paulo, explicando assim, tanto para o leigo quanto até para colegas, sobre a especialidade disfunção temporomandibular e dor orofacial. Muito bem escrito, foi feito pela Câmara Técnica de DTM, e aqui explica o que para entender o que é dor orofacial, qual profissional que a pessoa deve procurar, quais os fatores associados à DTM, os principais fatores, como são feitos os tratamentos. Então tem um guia assim bem interessante. Esse aqui eu não tenho o arquivo, né? Mas eu tenho o original aqui, eu posso escanear ou tirar uma fotografia e mandar para vocês um PDF desse material aqui. Também basta me pedir. Não é por falta de material, de arquivos, que vocês vão deixar de estudar e de entender. E logo mais a gente vai falar sobre algumas alternativas terapêuticas. E uma das alternativas terapêuticas, tanto para DTM muscular quanto para articular, é a termoterapia, por calor ou por frio. E nós temos aqui, depois um panfleto assim, de uma sugestão de um produto que foi desenvolvido pelo Dr. Padula, de Brasília, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, e que permite que a pessoa faça a termoterapia, tanto muscular quanto para a região articular, com as mãos livres, não precisa ficar segurando um paninho, ou ficar segurando uma bolsa térmica. Então, ele adaptou dentro de um dispositivo, que é tipo uma máscara, ele adaptou aquele gel que a gente esquenta ou no micro-ondas ou em banho-maria, e coloca em alguns bolsinhos que ficam aqui nessa máscara. E o paciente se sente bem confortável. Então, tenho aqui esse panfleto, existe o site, vocês podem procurar esse site aqui, ó, www.thermomax.com.br, Max com 2x, né, e termo com H aqui, ó, Thermomax. Então é um site bem interessante que vocês depois podem procurar. E eu tenho também o contato do próprio Padula para a gente tentar, se alguém se interessar, encomendar também com ele, tá bom? Então mais um material aí para mostrar para vocês. E agora eu vou compartilhar a tela, uma apresentação que foi cedida para o pessoal que fez o curso lá na Unifesp, pela doutora Mariana Brandão. Então eu gosto sempre de falar, assim, quando eu mostro o material de outras pessoas, como que sobre esse material que ela cedeu assim pra gente. Então, voltando a falar sobre os testes musculares, vejam aí nessa imagem. Então pegamos o palito e pedimos pro paciente morder transversalmente, como está nessa foto aí superior direita, morder transversalmente, e a gente marca aproximadamente 1 minuto, porque quem tem DTM muscular acaba se fadigando ou sente justamente a dor da queixa nesse momento. A gente reproduz a dor através desse teste, ou reproduz o incômodo que o paciente sente através desse teste. Então ele fica 1 minuto assim, apertando,
E aí a gente vai pesquisar onde doeu. Doeu dos dois lados? Doeu de um lado só? E onde? Se é do lado direito, região em geral, parotídeo massetérica, região temporal, ou alguma outra região, quando existe dor referida, ou então não doeu. Aí a gente marca não. Depois a gente passa para esse mesmo teste, só que em vez dele morder desse jeito transversal, ele vai morder de um jeito, segurando esse palitinho, como está nessa imagem aí inferior direita. Ele vai morder bem, tivemos apenas uma pequena interrupção, não sei se na gravação aparece isso, que houve um pequeno acidente aqui em casa, mas está tudo bem. Estourou uma lâmpada aí e meu filho saiu correndo aí e acabou cortando o pé, mas já está tudo sob controle. Bom, retomando, então, testes funcionais. Vou compartilhar a tela novamente. Então, eu estava dizendo que depois que a gente faz esse teste anterior, a gente vai posicionar o palito de outra forma. Não mais como está nessa foto superior direita, mas sim como está nessa foto inferior direita, tanto para um lado quanto do outro. Então, onde está escrito ali, teste muscular lado direito, a gente vai colocar o palito dessa forma do lado direito, como está na foto aí. E aí, da mesma forma, 1 minuto, e após 1 minuto a gente vai observar se houve alguma dor, um incômodo, e marcar o local. Ou então, se não houve, a gente marca não. E depois a gente muda o palito do lado direito para o lado esquerdo e faz de novo a mesma coisa durante 1 minuto para a gente e faz as anotações necessárias. Então esse é o teste muscular. Agora eu vou passar essa apresentação aqui da doutora Mariana Brandão para o teste articular. Ela fez um belo, colocou várias fotos aqui interessantes aí, que inclusive de peças anatômicas. Esse teste é bem difícil, então a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente aplicar direito o teste e saber interpretá-lo. Saber aplicar direito e saber interpretá-lo. Então, como está escrito aí e na ficha de vocês da mesma maneira, nós vamos fazer o teste articular em 15 segundos, tá? A gente vai pedir, porque assim, quando a pessoa tem uma dor grande, uma inflamação grande nessa região de articulação temporomandibular, qualquer agressão vai representar uma imensa dor. Então a gente vai colocar o palito de uma outra maneira, no último dente posterior que haja contato. Depois eu explico o que acontece se a pessoa tiver ausências dentárias. Mas vamos supor que ela não tenha ausências dentárias, ela possua os elementos posteriores. Então a gente vai colocar o palito nesse último dente, só no último dente mesmo. Então a gente vai tentar colocar dessa forma. Então fazer primeiro do lado direito e pedir para o paciente apertar muito forte durante 15 segundos. A pessoa que tem DTM articular, em geral, quando ela aperta os dentes, ou seja, quando ela força os músculos elevadores da mandíbula para que a mandíbula fique mais próxima aqui da base do crânio, a gente vai fazer com que a mandíbula intrua nas fossas mandibulares, ou seja, aproxima o processo condilar, a cabeça da mandíbula, à fossa mandibular do osso temporal. Quando acontece essa aproximação e a pessoa tem algum problema articular, a tendência é doer mais. Ela comprime uma área edemaciada, uma área inflamada, e aí dói. Quando a gente coloca o palito ele serve como uma proteção, ele impede, de certa maneira, que a mandíbula suba. Ou seja, quando tem o palito, por mais que a pessoa faça força, do lado que tem o palito, a mandíbula ela não sobe tanto. Então a gente pede para ela morder, o que vai acontecer? Ela vai ativar mais o lado onde não está o palito. E aí, o que pode acontecer caso ela tenha
o problema articular. Vamos supor que o problema articular seja do lado onde está o palito. Como a ATM está protegida, na hora que ela faz esse teste, ela não sente dor, ou sente uma dor menor do que ela sentiria sem o palito. Veja se dê para entender. Se não der, volte tudo que eu estou falando. Se ela conseguir fazer isso e não sentir essa dor, e ela tem o problema, na hora que a gente passa o palito para o outro lado e a gente pede para ela fazer a mesma coisa, aí ela vai sentir dor do lado onde estava protegido, porque aí ele passa a estar desprotegido. Acontece o fenômeno ao contrário. A gente vai proteger a outra articulação e aí vai doer a articulação que está desprotegida, que está sem o palito. Então, para a gente entender o que está escrito aí na ficha, a gente vai fazer um teste do lado direito e vai ver se tem dor ou não. Se houver dor do lado contralateral, ou seja, do lado oposto ao lado do palito, por exemplo, a gente colocou o palito do lado direito e doeu do lado esquerdo. Aí a gente tem que fazer o contrateste, tirar a prova do teste. A gente vai passar o palito que estava do lado direito para o lado esquerdo e pedir para apertar de novo. Se houver um alívio do lado que doeu, ou seja, na hora que a gente passa o palito para o lado onde doeu, a gente protege a articulação daquele lado, então existe um alívio comparado com a dor que existiu quando não estava protegida, quando estava sem o palito. Aí a gente pode dizer que aquela articulação tem dor, tem problema articular ali. Quando não ocorre, a gente marca não em tudo, tá? Que aí não vai ser uma DTM do tipo articular, tá? Então a gente faz isso de um lado e do outro e promove o contrateste. Isso a gente precisa treinar na clínica e tirar dúvidas com o professor, porque é difícil. Então vejam nessas imagens. A imagem onde a gente vê uma flechinha verde, que está no quadrinho superior esquerdo, mostra que quando está com palito, igual está na imagem aí inferior esquerda, a gente tem um aumento do espaço articular. E aí protegemos a articulação. Quando a gente faz do outro lado, a gente deixa essa articulação vulnerável. Caso haja dor, na hora que elevamos a mandíbula, não vai ocorrer essa proteção. E aí a gente tem que fazer o contrateste para ver se há o alívio. Aí a gente pode afirmar que nessa articulação existe um problema do tipo articular. Entendido? Vamos passar para a sequência aí da ficha. Então, aí na sequência da ficha, a gente vai ver aí o padrão de abertura. Vamos voltar lá para a nossa ficha. A gente vai ver o padrão de abertura. Então, continuando lá na ficha. O número 6 é o padrão de abertura. Aí nós vamos ter esse quadrinho aqui do lado direito, que parece uma letra T grande, e escrito D de direito e de esquerdo. É o direito do paciente e esquerdo do paciente. A gente vai pedir para o paciente abrir e fechar a boca algumas vezes, para a gente observar como que é esse padrão de abertura do paciente. Então, vou fazer alguns desenhos agora, para a gente ver o que pode acontecer. Então, como eu falei, a gente vai ter aquele quadro, aqui escrito D, e aqui escrito E. E a gente vai pedir para o paciente abrir a boca, né? Deixa eu só ver aqui. Uma outra cor. Ele vai abrir. Se ele abrir um padrão reto, a gente vai fazer assim, que ele abriu e fechou a boca num padrão reto. Se por acaso, na hora que ele for abrir e fechar a boca, o padrão de abertura pode ser um padrão que ocorre um desvio, que de repente ele é corrigido, e aí na hora que ele fecha, ele pode fechar reto, e aí depois ocorre um probleminha, a gente faz assim, abertura, fechamento.
tá? Então ele vai abrir a boca num padrão desviado e depois esse desvio, quando a pessoa abre um pouco mais a boca, ele se corrige. Quando ele fecha, ele vai fechando de maneira reta e no finalzinho desvia novamente, ligeiramente. É quase que imperceptível esse desvio final aqui. Ou então, o que a gente pode observar também pode ser um padrão de abertura em desvio. Isso tanto para um lado quanto para o outro. Ele abre e fecha a boca em desvio, tá? Então, ele para um lado ou para o outro. Então, a gente vai anotar e fazer desenho naquela fichinha ali. Ou então, ele vai ter um padrão de abertura incoordenado, que dependendo da forma como ele abre e fecha, vai estar incoordenado, uma vez para um lado, outra vez para o outro. E a gente vai entender depois o que significa cada tipo desse padrão de abertura, tá? Vamos voltar lá para a ficha, então. Então, como vocês podem ver ali, a gente vai desenhar aqui nesse T o padrão de abertura. Então, ele pode ser reto, como eu falei, pode ter um desvio lateral direito não corrigido, que é aquele último desenho que eu fiz, um desvio lateral direito corrigido, ou a mesma coisa para o outro lado, ou não corrigido ou corrigido. Ou outro, quando eu falei que é aquele desenho assim do tipo incoordenado. Eu vou mostrar também uns vídeos aqui que eu tenho de uma apresentação. Vamos ver se dá para elucidar de alguns pacientes diferentes, padrões de abertura. Vou mostrar 2 pacientes para vocês. Inclusive, uma das pacientes a gente atendeu na semana passada. Então, eu vou colocar aqui essa paciente. Deixa eu colocar na forma de apresentação. Pode ir. Esse é o padrão de abertura dela. Ela abre, e na hora que ela fecha, acontece um desvio, inclusive um ruído. Não tive o som original para vocês perceberem. Tentei filmar de novo a DM dela. Vou mostrar isso em aula presencial também, mas isso é para vocês verem. Protrusão, abre e fecha. Fazer abertura e fechamento em protrusão para fazer uma... Continua assim, você fica reto. Agora fecha na mão. Volta. Agora de novo, abre. Não acontece isso. Esse aqui é um outro paciente que tem um problema aqui inclusive de fratura da mandíbula. E, no entanto, ele não tem limitação de abertura e tem um padrão de abertura e fechamento muito bom, muito próximo assim do reto. Tem um ligeiro desvio para o lado do problema, e a gente já vai ver que quando tem desvio sempre é para o lado do problema, ou seja, do lado ipsilateral. Esse aí é o mesmo paciente, 4 anos depois, ele continua funcionalmente perfeito e tem a fratura da mandíbula do lado esquerdo dele. E essa é a menina que a gente atendeu na clínica na última sessão. Ela tem um claro desvio. Não sei se aí na apresentação dá para ver, mas pessoalmente dá para ver que ela tem um desvio para o lado esquerdo dela. E ela tem uma história de limitação de abertura. A história que ela contou é que ela ficou um tempo sem conseguir abrir a boca. Aí eu estou pedindo para ela mostrar a parte da língua, porque a língua também apresenta algumas características interessantes assim que a gente observou. Então, eu gostei assim de mostrar para vocês tudo isso, para a gente exemplificar o que a gente está falando, né? Então, agora vamos voltar lá para a nossa ficha para a gente poder compreender o que tudo isso quer dizer. Então, de novo, padrão de abertura, a gente vai colocar reto, fazer aqueles desenhos.
reto, desvio lateral direito não corrigido, desvio lateral direito corrigido e a mesma coisa para o lado esquerdo ou outro quando tem aquela incoordenação. E aí nós vamos já para o exame aí da parte 7, onde está escrito aí número 7. Extensão de movimento vertical e local da dor. Vejam que logo depois dessa instrução está escrito dentes, que seriam os dentes referência que a gente tem que anotar. O dente superior, referência, e o dente inferior. Vou mostrar para vocês de novo na outra apresentação da Mariana Brandão, que ela colocou como que a gente vai utilizar. A gente usa uma reguinha que eu tenho aqui. A gente manda fazer essa reguinha, é uma régua feita de papel, tá? Que a gente coloca o nome do paciente, eventualmente para usar de uma sessão para outra, a gente põe num plastiquinho. E vocês podem observar que aqui, ó, nesse canto inferior direito, nós temos um engaste, né? Que é onde a gente vai colocar no dente referência, que normalmente é um dente perto da linha média. Então a gente coloca ou no dente 31 ou no dente 41, bem perto da linha média. E lateralmente a gente pede para a pessoa abrir a boca, de acordo com as instruções, que a gente já vai repassar essas instruções, e a gente mede aqui a quantidade em milímetros que a gente vai observar através dessas medições. Essa parte da reguinha serve para a gente ver também desvios em movimentos de lateralidade. Então a gente vai fazer, depois calcular, isso para outro exame, outra parte do exame. A gente vai calcular a extensão de movimentos de lateralidade, movimentos excursivos, o quanto ele consegue passar de um lado para o outro e a gente medir esses movimentos. E o mesmo vale também para a parte antero-posterior. Só que na parte antero-posterior, ou seja, protrusão, a gente só consegue medir talvez com aquela reguinha de endodontia, tá? Enfim, vamos voltar lá para a ficha. Vamos mostrar a imagem que tem na apresentação da Mariana Brandão. Então vejam, como eu falei, ela coloca aí no quadrinho inferior, do quadrinho do lado esquerdo, a gente vê a foto de que aquele entalhe que eu mostrei para vocês, aquele entalhezinho, é colocado no dente referência, que é aquele que a gente vai anotar na ficha, e aí a gente vai pedir para o paciente abrir a boca em diferentes situações e anotar qual a medida que deu após essa medição. Então, vejam, voltando lá novamente para a nossa ficha, vejam que eu faço alguns compartilhamentos de tela diferentes para a gente poder entender direitinho. Voltando lá para a nossa ficha, a parte 7, a gente vai colocar aqui, ó, dente superior, a gente vai colocar qual dente referência superior, por exemplo, 11 ou 21 em geral, e o inferior 31 ou 41. E aí a gente vai pedir para o paciente aqui essa letra A, fazer a abertura sem auxílio e sem dor. Então a frase que a gente vai dizer para o paciente é a seguinte: eu gostaria que você abrisse a boca o mais ampla possível, sem que te incomode, sem que você sinta dor. Ou seja, abrir de um jeito natural. Então a gente vai pedir para o paciente fazer isso e já vai com a reguinha nos dentes referência. E a gente vai marcar quanto que é essa abertura em milímetros. Depois B, num segundo momento. Eu gostaria que você abrisse a boca a mais ampla possível, mesmo que você sinta um pouco de desconforto. Então vejam, agora a gente vai pedir para o paciente abrir um pouco mais. A tendência é ele abrir mais, ou seja, mesmo que esteja incomodando ou cansado, assim, ele vai abrir mais a boca, em geral. Aí a gente vai fazer essa anotação. E aí essa anotação que nós fizermos aí, vejam que está escrito assim, marcar tabela da página 5. É essa tabela aqui do topo da página. Vejam que está aqui a letrinha B e a letrinha C, porque é referente às perguntas B e C da questão anterior. Então a gente
caso haja incômodo ou dor, a gente vai colocar se a dor é do lado direito, do lado esquerdo, se ela é muscular ou articular e onde que é. Lógico que na parte articular a gente já sabe que é na articulação, na ATM, na região pré-auricular. Quando é muscular, a pessoa vai relatar, em geral, na parte parotidiomacetérica ou temporal, em geral, tá? E a gente vai anotar se é lado direito, lado esquerdo e qual o local. E para C, a pergunta que nós vamos fazer já é outra. Inclusive, nesse momento, a gente calça luvas e a gente vai ajudar o paciente. A gente vai falar assim para o paciente, mais ou menos. Eu estou checando para ver se você pode abrir a boca um pouco mais longe. Se você sentir dor, levante a mão que eu paro. Aí nós vamos fazer um movimento assim com a mão, forçando a abertura além até do que o paciente abriria sozinho. Então, naquela apresentação, novamente da Mariana, é aquele outro desenho do lado direito. Tá? Esse desenho aí do lado direito que vocês estão observando, onde o operador está ajudando, está fazendo um movimento assim com os dedos de ajudar a abertura da mandíbula. Tá? Me ocorreu agora, só de lembrar daquele teste funcional, quando o paciente não possui os dentes posteriores. Aí a gente ou não faz o teste, ou se a gente sabe manipular a mandíbula, a gente tenta diminuir o espaço articular através de manipulações que o próprio operador faz. Mas isso já é quando a gente aprendeu a mexer, fazer as manipulações mandibulares. É só para falar isso porque eu não falei aquela hora. Então, de novo na ficha. Então, e a gente vai anotar aí em D qual que é o trespasse vertical, ou seja, o quanto os dentes superiores, a borda incisal dos superiores, passa a borda incisal dos inferiores. Por quê? Porque quando a gente mede os dentes referência, a gente tem que descontar o valor do trespasse. Ou melhor, a gente tem que somar o valor do trespasse. Vamos supor que a gente mediu 10 centímetros e o trespasse é 3, a mandíbula se movimentou 10 mais 3. 10 milímetros, que é a distância dos dentes referências, mais os 3 do trespasse. Se por acaso ele tiver mordida aberta, aí sim a gente diminui, porque a gente vai medir os valores referência e a gente vai ter o valor do trespasse, que não existe, na verdade a mordida aberta, negativo. Então a gente vai tirar o quanto é de mordida aberta. Tá? A gente sempre vai anotar assim, o quanto a mandíbula movimentou. Tá? Isso é importante para ter essa noção. E aí nós vamos lá para a questão número 8, que é relativa a estalido mandibular. A gente vai, na aula sobre desordens articulares, a gente falou bastante sobre ruídos. E a gente viu que alguns ruídos podem ser estalidos, outros ruídos podem ser crepitações. E existe uma grande diferença, assim que a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, de tipos de estalido. Vejam que aquela paciente que eu mostrei o videozinho dela abrindo e fechando a boca, ela tem realmente um estalido bem evidente, assim como a gente pode observar é bem frequente, a gente consegue observar em vários pacientes da clínica. A gente pede para ele abrir a boca e a gente vai notar um estalido em geral, em termos assim bem didáticos, a gente notaria um estalido quando ele abre a boca um determinado ponto, a gente sente um estalido, e quando ele vai fechar a boca, a gente sente um outro. Então, isso a gente chama de estalido recíproco, quando está em abertura e fechamento. Ou então, quando tem um estalido também em movimentos excursivos, ou seja, ou lateralidade esquerda, ou lateralidade direita, ou protrusão ou retrusão, tá? Excursões mandibulares. Quando tem estalido ou em abertura ou em fechamento e algum outro movimento excursivo, a gente também
dar o mesmo diagnóstico que a gente vai conversar aí. Mas o importante nessa parte da ficha é registrar bem se tem nenhum do lado direito, esquerdo, ou se tem estalido, em quantos milímetros se deu o estalido. Então a gente vai pegar novamente a nossa reguinha, sentimos o estalido, a gente vai tentar ver em quantos milímetros ocorreram esse estalido. Então a gente tem que pedir, palpando assim a articulação, pedir para o paciente abrir a boca até a gente sentir o estalido. E mais ou menos a gente vai medir a medida do estalido. Se tem abertura e se tiver em fechamento, a medida do estalido em fechamento também. Por que isso? Porque se der a mesma medida, tanto em abertura quanto em fechamento, é na mesma medida, a gente já vai para uma suspeita diagnóstica. Por exemplo, de um problema estrutural da TM, um problema de alteração de forma. Se em abertura é muito maior, pelo menos uns 4 milímetros, mais ou menos, o estalido se dá numa medida de abertura 4 milímetros maior do que a medida de fechamento, aí a nossa suspeita diagnóstica já vai ser outra. Vai ser o de deslocamento de disco com redução. Em especial se a gente conseguir fazer a eliminação do estalido em abertura e fechamento protrusiva, que é o que a gente vai anotar aí na ficha. Então, voltando para a ficha, a gente vai fazer essas anotações aí nesse quadro. Vai anotar se existe dor associada a esses movimentos, junto com o estalido ou não. Se tem dor em abertura e fechamento. Em que momento se dá a dor. E aí depois onde está essa flechinha, estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva, é a gente fazer um exame que é o seguinte, a gente pedir para o paciente fazer uma abertura e fechamento protrusivo. Eu vou de novo voltar para aquela apresentação para vocês verem que eu fiz isso com aquela moça. Eu pedi para ela fazer uma protrusão. Abre e fecha. E abrir e fechar com a mandíbula em protrusão. E a gente conseguiu eliminar. Continua assim, você fica reto. Estalido quando ela faz isso. Veja, quando Agora ela faz fecha isso, no não tem final. estalido mais. Volta. Ou seja, Agora de novo, abre. o estalido foi eliminado quando em abertura e fechamento protrusivo. Aí a gente põe que sim, tá? Para a gente fechar esse diagnóstico de deslocamento do disco com redução. Deixa eu ver se tem alguma imagem dessa também na apresentação da Mariana. Não tem. Então tem só nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, voltando à nossa ficha clínica. A gente vai anotar assim, estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva? Sim, foi eliminado ou do lado direito ou esquerdo, que é o lado onde a gente percebeu estalido, ou não. Importante também, nas excursões. Lembra que eu falei que o estalido pode estar presente não só em abertura e fechamento, que são movimentos cêntricos que a gente chama. Quando a gente pede para a pessoa fazer protrusão e voltar a fazer a protrusão e depois voltar à posição cêntrica e tiver um estalido ou na ida ou na volta, a gente vai anotar também. Se a gente pede para fazer lateralidade máxima para um lado e lateralidade máxima para o outro e houver um estalido tanto na ida quanto na volta, a gente também vai anotar. E da mesma maneira, lembra que eu falei da reguinha, né? Da mesma maneira, a gente vai anotar os dentes referência, verificar se existe um desvio na linha média, se não há coincidência da linha mediana com a linha média dos dentes, ou seja, o espaço interproximal do 11 e do 21 com o espaço interproximal do 41 e o 31. Se não há essa coincidência, para que lado está desviado e quantos milímetros? Isso a gente vai medir com essa parte da reguinha, tá? A gente vai colocar essa parte no superior e medir quanto que está desviado. Para que isso? É o mesmo raciocínio da mordida profunda ou da mordida aberta do trespasse vertical, só que agora em lateralidade. Se houver um desvio, a gente tem que somar ou subtrair.
de acordo com o quanto de milímetro está desviado. Ou seja, a gente vai calcular o quanto a mandíbula realmente andou ou não, sendo a referência essa interproximal dos dentes 11 e 21 com o 41 e 31 em geral. Então, quando tem desvio de linha média, vamos supor que o desvio seja para o lado direito. E eu peço para ela fazer uma excursão para o lado esquerdo. Aí a gente vai ter que ver o quanto que andou a mandíbula e somar o quanto tinha de desvio, ou subtrair. Aí depende do caso. Isso é muito simples de entender. E na prática clínica a gente vai conseguir fazer isso. Então a gente vai anotar aí em A o desvio da linha média em milímetros e o quanto a mandíbula andou, tanto em excursão lateral direita, quanto em excursão lateral esquerda, quanto em protrusão em milímetros e, pelo mesmo raciocínio, quanto que é o trespasse horizontal, ou seja, quando a pessoa está sagitalmente posicionada, qual a distância entre a borda incisal superior e a borda incisal inferior no sentido antero-posterior, para a gente fazer a mesma relação de quanto a mandíbula foi para frente, quando a gente for medir a excursão protrusiva. Se a pessoa, por exemplo, tem uma discrepância maxilomandibular do tipo classe 2, a gente vai ter a mandíbula um pouco atrás da maxila. Vamos supor que sejam 2 milímetros. E aí a gente mede depois de uma borda incisal para outra que andou 5. Só que é 5 mais 2. Então a mandíbula andou 7. Se uma oclusão normal, vai ter uma discrepância de 1, 2 milímetros. É muito irrelevante. Aí a gente marca simplesmente a borda incisal. E se a pessoa tem a mandíbula mais avançada em relação à maxila, a gente faz o raciocínio ao contrário. A gente vai ter que diminuir esse valor, porque a gente está avaliando quanto a mandíbula andou. A gente está querendo ver se existe liberdade de deslize mandibular nesse sentido, nessa medição, e o quanto foi. E aí, 10. A gente vai avaliar a dor muscular extraoral com palpação de 1 kg por 5 segundos. Então, essa palpação de 1 kg, a gente tem que dosar quanto que vai ser 1 kg. Aí a gente tem que comprar uma balancinha. Sei que muitos de vocês já têm até para medir gesso, fazer medição de alginato, né? A gente usa essa balancinha também para calibrar nossa força de palpação. Existem alguns pontos que a gente vai fazer essa palpação. Então vejam aqui nas letras. É a parte temporal posterior, temporal médio, temporal anterior e os músculos masseter superior, médio e inferior. Vou mostrar na apresentação da Mariana o que anatomicamente são essas divisões que a gente faz desses músculos e como que a gente faz essa palpação. Eu vou chamar o meu filho aqui para vir aqui para eu tentar demonstrar aqui no vídeo como que é essa palpação. E aí vejam essa notação que está escrito aí, de 0 a 4. 0 seria sem dor, quando a gente faz a palpação. 1 com dor. 2, a tal da dor familiar, ou seja, aquela dor que o paciente traz como queixa. E o 3, aquela dor que não fica só no local, ela expande. Ou seja, quando eu faço palpação em um local, a dor ela expande para outros locais. Existem áreas de dor referida. Ou então uma dor familiar que expande, ou seja, eu faço palpação aqui e eu sinto uma dor em outro local, que é a dor da queixa, é a dor familiar da queixa. Então a gente tentar entender o que é de 0 a 4 é importantíssimo também. Então só mostrando agora novamente a apresentação da Mariana Brandão, que ela pegou umas imagens que eu achei que ela foi muito feliz para mostrar essas palpações. Então vejam. Aqui mostrando aqui o músculo temporal, posterior e médio e anterior. Então, no caso aqui ela dividiu. Vejam, as fibras musculares desse músculo temporal,
As fibras posteriores, elas estão tão inclinadas que elas estão quase que horizontais. Não chegam a estar horizontais, mas é numa angulação bem próxima assim da linha horizontal. Então a gente tem que palpar de acordo com essa orientação das fibras, igual está aí. No caso do temporal médio, a gente já vai ter ausência quase de inclinação. As fibras estão quase que retas. E no temporal anterior, existe uma ligeira inclinação para anterior. Então, a gente saber onde é esse músculo e pensar essa orientação das fibras. O músculo masseter, lembrar que ele tem origem aqui na parte, ou seja, o ponto fixo dele é nessa parte um pouco mais anterior do arco zigomático, e ele vai ter o ponto móvel dele, né, o que se falava antigamente de inserção, no ângulo da mandíbula. Lógico que existe aquele feixe mais profundo do masseter, que a palpação é diferente. Mas, em geral, a gente divide esse músculo em 3 partes. Na parte superior, na parte média e na parte inferior. Tá? Lembrando sempre dessa orientação de anterior para posterior do arco zigomático até o ângulo da mandíbula. Tá? Depois nós vamos fazer a avaliação assim, do músculo esternocleidomastoide, superior, médio e inferior. Notem que esse músculo a gente vai fazer a avaliação não mais palpando com o dedo, mas sim com uma espécie de uma pinça. A gente vai segurar com 2 dedos, o indicador e o polegar, e fazer uma avaliação em pinça, assim como está na ficha de vocês. Também parte superior, parte média, parte inferior. E depois também a região suboccipital e de trapézio. Então, deixa eu ver se tem aqui. Aqui na apresentação da Mariana, ela mostra aí o movimento de pinça da palpação de esternocleidomastoide. Certo? Eu vou interromper o compartilhamento aqui dessa tela e vou fazer uma pausa no vídeo, porque eu vou chamar o meu voluntário, que é meu filho, para tentar demonstrar essa palpação para vocês. Então, bom, chegou aqui nosso voluntário, né? Então, mostrando para vocês, assim, novamente, aquelas questões lá que a gente estava falando sobre as áreas de palpação, né? Então, acompanhem aí na ficha de vocês a região, primeiro, do temporal posterior. Então, o músculo temporal, ele vai do processo coronoide, que é um pouquinho mais anterior aqui do que o processo condilar, e ele abre em forma de leque. Aqui em toda essa região, aqui ele se insere nessa região temporal, tanto no osso temporal como em ossos próximos, né? Parietal, occipital, etc. Então, tem toda a linha de inserção dele mais ou menos por aqui. Então, é um músculo que tem um ponto móvel pequeno e um ponto fixo enorme aqui, e é um músculo que se abre em leque, assim, mais ou menos dessa forma. Lógico que na clínica vocês todos vão estar de luvas, né? E notem assim que quando vocês forem fazer esse tipo de exame, vocês não podem usar uma mesma luva que vocês manipularam a boca do paciente, senão vocês vão estar trazendo saliva do paciente para o cabelo do paciente. Então, para esse exame, a gente tem que estar muito atento para essa parte de biossegurança e não fazer isso com o paciente. Então, como eu falei, essa região posterior do músculo temporal, a gente tem que trabalhar com ela, sempre o nosso dedo, ele tem que ser igual um violão. Ele tem que trabalhar, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem que trabalhar, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, se eu consigo encontrar nessa apresentação, uma imagem bem feliz que o próprio professor Marcelo mostrou, me cedeu,
Vejam, as fibras musculares, elas são paralelas, assim. Por isso que a gente tem que entender a orientação anatômica dos músculos. E quando a gente estiver fazendo a palpação, é como se a gente estivesse tocando um violão. A polpa do nosso dedo tem que ir transversalmente à direção dessas fibras musculares, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso voluntário aqui, né? Novamente. Então, a gente está aqui na região posterior do músculo temporal, igual tá aí na ficha de vocês. A gente vai na região temporal do músculo, região posterior do músculo temporal. A gente, com a outra mão, a gente apoia assim a cabeça do paciente e tenta buscar se nessa orientação que está o músculo, se existem algumas fibras que estão diferentes. E aí a gente tem que treinar essa sensibilidade. A gente vai notar, com aquela força de 1 quilo, observar se existem fibras musculares que estão menores, que estão contraídas, assim. E aí, se a gente sente algo diferente, a gente percorre as fibras musculares, a gente percorre o músculo e depois a gente aperta de maneira mais enfática para o paciente e pergunta para ele, como que está aqui? Ele vai falar assim, a gente pergunta, dói aqui? Aí ele pode responder ou não dói, ou ele vai responder assim, dói quando você aperta, ou ele vai falar assim, dói quando você aperta e é essa dor que me trouxe aqui, é essa dor que é a dor da minha queixa, ou seja, é a dor familiar. Ou, quando você aperta nesse ponto, dói em outro ponto que é a minha dor familiar. Ou dói em outro ponto e eu não sinto que é a dor familiar. Então, isso que são aqueles scores que a gente usa 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui o temporal posterior, depois o temporal médio, lembrando que as fibras, a orientação das fibras é uma orientação mais vertical, o temporal médio, e o temporal anterior, que tem uma orientação pouco inclinada assim para anterior, tá? Então, a gente fazer essa palpação e vale isso vocês treinarem entre vocês antes de treinar no paciente. Eu encorajo isso. E tomar esse cuidado que eu falei da questão da saliva no cabelo do paciente ou no rosto do paciente. Músculo masseter. Deixa eu colocar aqui o nosso modelo mais próximo. O músculo masseter, ele vai do arco zigomático até o ângulo da mandíbula. Então, ele é um músculo que faz mais ou menos esse trajeto, assim, um trajeto assim de anterior para posterior, inclinadinho, assim. Como é que a gente pede para o paciente fazer isso? A gente pede para a gente achar esse músculo. A gente pede para ele encostar os dentes e apertar um pouquinho. Faça isso. Aí a gente sente aqui, ó, mais ou menos nessa região, o limite anterior desse músculo. E aí a gente começa a fazer. Aí a gente pede para ele desencostar os dentes. E aí a gente começa a palpar de novo com a polpa do dedo perpendicular à orientação das fibras. A gente palpa e procura aquelas áreas de maior contração muscular. Então, na região superior, na região média do masseter, e na região inferior, bem próximo aqui à inserção do ângulo da mandíbula. Esternocleidomastoide. É fácil, dependendo se o paciente é gordo ou magro, fica um pouco mais difícil. Mas, em geral, a gente pede para o paciente virar para o outro lado, a gente já consegue ver. No caso aqui, ó, é uma criança, sim, mas a gente já consegue ver o músculo aqui, ó, esternocleidomastoide. Então, vejam, sai aqui do processo mastoide e vai em direção à clavícula e ao externo. Então, a gente primeiro identifica onde está o músculo, pede para ele relaxar e faz aquele movimento de pinça, ao invés de fazer aquela palpação digital, tentando ver as mesmas coisas. Então, aqui, ó, o esternocleido superior, o médio e o inferior aqui mais próximo aqui da região da clavícula, tá? E continuando na nossa ficha, depois a região suboccipital, a gente pede para o paciente inclinar um pouquinho a cabeça para cá e faz uma palpação aqui, ó, para a gente ver já a região cervical superior, inclusive a inserção do músculo trapézio.
a gente vê essa região suboccipital, a gente pode até apoiar a cabeça do paciente dessa maneira, faz de um lado, em geral aqui, da área de referência para a região frontal. E a gente pode fazer depois com a outra mão do outro lado do paciente. E o trapézio superior, a gente avalia simplesmente aqui essa parte mais superior. A gente pede para o paciente ficar relaxado e a gente faz com movimento de pinça algumas palpações assim até um pouco mais fortes, mas seguindo também a orientação dessa parte superior do músculo trapézio. Já que a gente está aqui com o nosso... Eu ainda não falei da parte articular, mas seguindo na ficha aí para vocês. A gente faz a palpação articular, ou seja, na região de articulação temporomandibular, agora com uma intensidade de força menor do que foi a intensidade que a gente utilizou para fazer a palpação muscular. Então a gente faz meio quilo, como está escrito aí no item A. A gente procura a ATM, e às vezes quando a gente não sabe direito onde é a ATM, o que a gente tem que pedir para o paciente? Para ele abrir e fechar a boca, abre e fecha um pouco, abre e fecha, faz vários movimentos de abrir e fechar. A gente vai notar onde que está mexendo. Aí a gente pede para ele ficar com os dentes sem abrir e fechar, mais entreabertos, e a gente vai apoiar o outro lado com a mão espalmada e apertar nessa região, o polo lateral. Quando a pessoa tem problema articular, ela mal deixa a gente fazer isso. Então, no polo lateral e também na região ao redor assim da ATM. E a gente vai também marcar com a mesma anotação, de 0 a 4, certo? Então, em geral é isso, assim, para essa palpação dessas áreas. Então, o voluntário, faça tchau, assim. O que foi? Obrigado pela massagem. Agora foi massagem, né? Faz assim. Retornando. Então, só uma observação antes da gente dar o prosseguimento. Naquela parte de avaliação dos ruídos articulares, a gente pode também, para aumentar a sensibilidade, ao invés de só palpar, a gente pode utilizar o estetoscópio para tentar identificar alguns ruídos articulares, ou crepitação ou estalido, tá? Ou alterações de forma assim que causem algum ruído. Só uma observação também. Quando a pessoa abre muito a boca e passa o tubérculo articular, quando o processo condilar, a cabeça da mandíbula passa o tubérculo articular, pode raspar nesse tubérculo articular e causar um ruído também. E aí é um ruído que a gente não classifica como alteração de disco, né? De disco e superfície óssea. E sim uma alteração relacionada à hiperescursão dessa mandíbula, tá? Ou seja, quando ela passa muito. E quando a gente for fazer aquela medição de abertura e fechamento, a gente vai ver que tanto o desvio quanto o ruído se dá na mesma medida e é uma medida alta, uma medida de uma grande abertura de boca. E aí, na parte das nossas terapêuticas, a gente vai ter que trabalhar com medidas de limitação de abertura de boca, tá? Então vamos novamente lá para a nossa ficha. Aí a gente chega na parte de palpação da cadeia linfática cervical. Nós vamos realizar a palpação da região sublingual, submandibular, um pouco mais posterior, região júgulo-carotídea alta, média e baixa, e supraclavicular. Então, vale a pena uma revisão anatômica assim, dessas regiões, onde estão essas cadeias ganglionares, assim, para a gente poder executar direitinho essa palpação. Na verdade, para a gente eliminar, qual é a função dessa palpação? Eliminar hipóteses mais graves, assim, né? Como neoplasias ou grandes inflamações ou infecções próximas, né? Então, é para eliminar
outras hipóteses de diagnóstico. E a parte de horoscopia que a gente vai fazer a nossa parte de dentista mesmo. A gente vai observar lábios, mucosa jugal, língua, assoalho da boca, palato duro, palato mole, gengiva, área retromolar, fazer a drenagem das glândulas salivares, parótida submandibular e sublingual. E caso haja alguma alteração, fazer uma pequena anotação aí e eventualmente depois referir o paciente para outras clínicas, por exemplo, da estomatologia ou semiologia, assim, para avaliar esses tecidos moles. A região a gengiva inflamada ou não, ou com má higiene, a gente também pode orientar o paciente, fazer orientações iniciais como dentista. E a parte de dentes, avaliar se há sensibilidade ao odor, sem provocação, fazer uma pergunta, eventualmente fazer algum teste térmico, sensibilidade ao odor devido à função oclusal, sensibilidade ao toque e à percussão no dente apontado pelo paciente. Ou seja, não é porque a gente está trabalhando com DTM, disfunção temporomandibular, né, DTM, disfunção temporomandibular e dor orofacial, que a gente vai esquecer que a gente é dentista, esquecer de olhar dente, porque muitas dessas queixas podem ser também de origem odontológica, ou seja, queixa odontogênica. Resposta ao choque térmico em dente apontado pelo paciente, ou seja, fazer o teste térmico, na verdade. Eu diria resposta ao teste térmico. E, eventualmente, até radiografar para pesquisar alterações assim, de cárie, problemas periodontais, problemas periapicais, etc. E avaliar se há desgaste dentário, anotar, falar sobre a língua, se a língua tem aquelas marcas da face lingual dos dentes, ou seja, a língua com edentações, fazer anotações nesse momento também. Relativos à oclusão, se existem próteses recentes, problemas, se a pessoa fez tratamento ortodôntico, se existe uma interferência cognitiva, ou seja, apontada pelo paciente, e grandes alterações. Isso talvez seja um pouco difícil no início vocês avaliarem, mas grandes alterações de relação cêntrica para a máxima intercuspidação. Ou seja, se existe um fulcro que tira a mandíbula do lugar. Tá? Aí depois da gente preencher tudo isso da nossa ficha clínica, a gente vai chegar à região que a gente vai dar as hipóteses diagnósticas. E toda hipótese diagnóstica ela tem que ser sindrômica, topográfica, e aí a gente vai colocar também os fatores de risco. Então, um exemplo, sindrômica. A gente vai colocar como hipótese: o paciente tem DTM de origem muscular ou articular, do lado direito, lado esquerdo ou ambos. Topográfica. Então, o que eu falei seria sindrômica. Topográfica. Identificar um músculo específico, em masseter, em temporal. Qual músculo que é a queixa do paciente? Não a região aí. Aí já não mais a gente usa aquela imagem da região, mas sim o músculo. Se a gente está falando de DTM muscular. Se é articular, a gente vai falar qual articulação temporomandibular que é, se é direita ou esquerda, basicamente isso. E etiológica, ou fatores de risco, a gente tentar identificar algum fator psicossocial associado, um trauma, uma parafunção, ou se a gente não souber, a gente anota que vai averiguar quais os fatores de risco. Colocar, por exemplo, se existe algum ponto gatilho que a gente identificou, uma área de dolorimento muscular, bruxismo, apertamento, né, o bruxismo, e que tipo de bruxismo, se é em vigília, se é do sono, e tentar relacionar tudo isso nessa região, tá? Então, vou dar alguns exemplos também da apresentação da Mariana Brandão, que ela coloca alguns exemplos interessantes. Então, por exemplo, deixa eu ver, deixa eu encontrar onde que ela fala isso.
da hipótese diagnóstica. Por exemplo, sindrômica, DTM articular ou deslocamento do disco com redução. Topográfica, TM esquerda, etiológica, averiguar. Outro exemplo, DTM muscular, topográfica, temporal, bilateral, lado direito e lado esquerdo. E etiológica, averiguar. Talvez uma parafunção poderia ser posto aqui também. E pode ser tudo a averiguar também. Então, exemplificando o que nós acabamos de falar, que é o que a gente vai preencher nessa região, nesse momento aí da ficha, tá? Então, voltando lá para a ficha, a gente chega nisso. E aí, de acordo com o DC, a gente vai classificar se tem classificação. Então, vale a pena estudar o que diz o nosso critério diagnóstico. E lembrando que pode acontecer mais de um enquadramento assim, diagnóstico. Ou seja, o paciente pode ter do grupo 1, que é do grupo muscular, pode estar sem classificação, aí a gente anotaria aí, ou do grupo 1 e do grupo 2 e do grupo 3, ou apenas um deles, ou dois deles, ou somente um. Então, por exemplo, no grupo 1, dor miofacial, quando não tem área que a dor, a tal da dor familiar, é sentida à distância. Ou a dor não familiar. Quando não tem área de referência, a gente coloca só dor miofacial. Quando tem áreas de referência, a gente vai colocar dor miofacial com dor referida. No grupo 1, do lado esquerdo aí desse quadrinho. No grupo 2, a gente vai colocar deslocamento do disco com redução. A gente já não coloca mais, segundo o DC, o deslocamento do disco sem redução. Mas nada impede da gente colocar lá em cima na nossa hipótese diagnóstica, que não tem a ver com DC. E a artralgia, quando há dor articular. Aí depois a gente pesquisa se essa dor é de origem inflamatória, infecciosa, que tipo de dor é essa? Se é por microtrauma, macrotrauma, etc. Mas o fato é que existe uma dor que a gente percebeu pela queixa do paciente e pela palpação do polo lateral da ATM e da região ao redor, aquela força de meio quilo que a gente faz. E aí, a gente vai classificar também se o paciente é do tipo A, B ou C. Então, paciente A é o paciente só odontológico, ou seja, paciente de DTM, DOF, que está nessa primeira linha aí onde está escrito paciente. Quando há comorbidades, a gente tentar colocar assim, quais as comorbidades. Por exemplo, escrever qual que é. Por exemplo, cefaleias, né? Dores de cabeça. Se a gente já souber classificar que tipo, a gente coloca assim, migrânia, por exemplo. Aí vale a pena vocês consultarem a aula sobre cefaleias. Ou cefaleia do tipo tensional, frequente, infrequente, etc. Ou outro tipo de cefaleia, ou então alguma cervicalgia, fibromialgia, ou qualquer outro problema que precise da atenção não só do dentista, mas também de outros profissionais. Então, paciente A é só do dentista, paciente B que tem alguma comorbidade que precise de uma atenção não só odontológica, mas que a gente trabalha em conjunto, e o paciente C seria de outra área de atuação, seria essa terceira opção. E a gente anotar aí, precisa de uma avaliação do neurologista, precisa de uma avaliação de outra especialidade. Então, um exemplo seria, por exemplo, o paciente com neuralgia do trigêmeo. Não que nós, especialistas em DTM, não possamos dar esse tipo de atenção. Mas nós, estudantes de graduação, não. Aí a gente refere já para o neurologista ou para algum especialista aqui da região. Em relação aos exames complementares, pessoal, de novo aquela observação que a gente falou naquele dia, na primeira parte da aula. Os exames complementares, só para ver se só para eliminar uma hipótese pior, que tem a ver com uma hipótese diagnóstica, para tirar uma dúvida diagnóstica, e a gente entender assim que quando a gente pede um exame de imagem e a gente quer saber de tecido duro,
ou tecido mineralizado, né, a gente fala, o exame melhor é a tomografia computadorizada. Não que não dê para ver em existem alguns ajustes específicos que a gente consegue até ver alguma coisa de tecido mole em tomografia computadorizada, mas é raro. Assim como a ressonância magnética é mais específico também para tecidos moles. Então, se a gente quer ver alguma alteração de disco, talvez valha a pena pedir a ressonância magnética. Claro que a gente não vai pedir se não for interferir no nosso raciocínio diagnóstico, porque é um exame caro. Então, não pedir simplesmente porque a gente não sabe o que ele tem e aí vai diagnosticar através do laudo da imagem. Isso a gente não faz na disciplina. A gente pede para ou eliminar uma suspeita de algo muito mais grave, por exemplo, um tumor, ou a gente pede em relação a uma história, áreas assim de se a gente for avaliar uma perfuração do disco ou algum problema assim que a gente o paciente tem uma grande limitação de abertura, a gente pode estar achando que tem uma anquilose que a gente não sabe diagnosticar direito, aí a gente pede uma tomografia computadorizada. A gente pode pedir a ressonância quando a gente quer eliminar alguma outra hipótese diagnóstica, etc. Ou então, no meio acadêmico, se o paciente pode, assim, e ele está consciente que é para esse fim, para a gente ilustrar nossas aulas. Mas, veja bem, ele vai perder tempo, talvez não seja tão ético se ele não for totalmente esclarecido. Ele vai perder tempo. Pode ser que ele perca suas atividades de trabalho ou estudo. É um exame caro que vai onerar ou o próprio paciente, se ele pagar particularmente, ou os planos de saúde. Então, não é muito ético pedir um exame de um diagnóstico que a gente fez já um diagnóstico clínico. Certo? A gente pode anotar também algumas condutas de investigação. Se houver necessidade de encaminhar para algum outro especialista para confirmar a nossa hipótese diagnóstica. Outros exames complementares que não os de imagem, anatomia patológica. Uma coisa que eu não falei, exames de imagem, de ressonância magnética, a gente pode pedir também com contraste ou sem contraste. Se a gente for pedir com contraste, que é o gadolínio, saber ou pedir um teste de sensibilidade ao contraste, senão o paciente ele pode passar mal por uma reação alérgica. Então, eu vou mostrar uma outra apresentação para vocês, onde a gente explica assim como que a gente faz também o pedido de exame quando cabe. Então, voltando aqui àquela parte do... Então, como a gente falou, para tecido duro, tecido mineralizado, a gente vai escrever assim, do jeito que está aí. Solicito tomografias computadorizadas das ATMs, direita e esquerda, ou só de uma, né, eventualmente, em oclusão e abertura máxima conhecida, ou seja, lá eles vão medir a distância interincisal, que é aquela distância que a gente mediu, com cortes sagitais e coronais corrigidos com 1 milímetro, de 1 em 1 milímetro de espessura cada. Isso para uma tomografia computadorizada, quando a gente quer avaliar tecidos duros. Então, a gente vai observar a tomografia computadorizada desse jeito que a gente vê aí, ou em cortes, ou numa reconstrução 3D, que é o que a gente vê aí do lado esquerdo, essa reconstrução 3D da ATM direita e esquerda. E quando a gente vai pedir ressonância magnética, a gente vai avaliar tecidos moles ou atividade inflamatória. Então, a gente pede dessa maneira aí. Solicito imagens por ressonância magnética bilateral das ATMs em T1, quando é para ver só anatomia, e T2, quando a gente quer ver fusão, edema ou alguma patologia. Pré e pós-contraste após até 5 minutos. Outros cuidados que a gente tem que ter. Paciente com insuficiência renal crônica. Então, evitar pedir esse tipo de exame, tanto pelo custo, quanto pelos problemas que é quando a gente pede injeção de contraste.
Então, a gente pede isso. Eu só estou mostrando que existe isso e a gente pode pedir também essas especificidades aí, que é o STIR, que é a supressão de gordura, pedir pseudodinâmica ou um vídeo para a gente ver a TM em movimento, quando a gente suspeita, assim, por exemplo, de um deslocamento de disco sem redução, a gente quer observar isso. E a densidade de prótons é um ajustezinho também desse exame. Eu quero também mostrar para vocês, como é que é esse exame? Como é que a gente observa esse exame? Seria mais ou menos assim, aqui pensando em T1 e T2, alterações da imagem. Vejam que aí onde está a flechinha seria o disco articular, para a gente observar. Então também não adianta a gente pedir um exame desse se a gente não sabe interpretar, não sabe falar sobre o que a gente está vendo. Quero mostrar para vocês o exame daquela moça que tem desvio de ATM. Essa moça assim que a gente mostrou o vídeo, que ela tem um desvio para o lado esquerdo dela, e ela trouxe uma tomografia computadorizada. Então vejam, do lado esquerdo de vocês estão vendo a ATM do lado esquerdo, que é o lado do problema que a gente está avaliando, a boca fechada. Então a cabeça da mandíbula está corretamente posicionada na fossa mandibular dorsal-temporal. E do lado direito a gente vê uma limitação dessa excursão da mandíbula. Lógico que, como eu disse, esse exame da tomografia computadorizada é um exame que avalia tecidos duros. Mas já diz muito para a gente. A mandíbula, normalmente, a cabeça da mandíbula, ela tem que se alinhar a esse tubérculo, ela consegue se alinhar a esse tubérculo articular. E a gente vê que aí está bem aquém no momento que ela fez o exame. E a gente vê agora no meio aí, onde vocês estão vendo no meio, o lado direito e o lado esquerdo em abertura. Vocês podem ver que do lado direito, que é essa imagem de cima, a mandíbula ela excursiona até se alinhar ao tubérculo articular. Sendo que do lado esquerdo, que é o lado do problema, ela fica um pouco aquém, ou seja, ela abre menos. Então, isso explica, assim, né, ilustra aquele desvio que ela mostrou nesse slide aí. Essa parte aí de abertura e fechamento, o desvio que ela tem para o lado esquerdo dela. Aí a hipótese diagnóstica é de deslocamento do disco sem redução, um deslocamento frequente, recente, aliás. E na história dela, que a gente colheu, antes de acontecer isso, ela tinha o deslocamento do disco com redução, ou seja, ela relata que sentia ruídos articulares do lado esquerdo. Então, o deslocamento do disco com redução acabou evoluindo para um deslocamento do disco sem redução, nossa hipótese diagnóstica aí no caso dela. E aí, voltando lá para a nossa ficha, para a gente concluir, depois de toda essa avaliação, a gente vai então para as condutas terapêuticas. Nas condutas terapêuticas, a gente vai fazer uma lista assim, de o que a gente vai prescrever para a paciente fazer, o que a gente vai fazer, ou seja, uma parte assim de exercícios e terapias físicas, que é o paciente que vai fazer em casa. E a gente vai explicar para ele detalhadamente como é que faz. Então tem uma parte de aconselhamento, uma parte de demonstração, a gente vai treinar com ele e ele vai fazer em casa. E uma parte do planejamento do que a gente vai fazer de terapêutica. Então, por exemplo, condutas terapêuticas, a gente pode colocar terapia cognitivo-comportamental, conscientizar o paciente do hábito, dos efeitos deletérios, das parafunções que ele pode ter, dos hábitos, para ele controlar, para ele trazer para a consciência, para a parte cognitiva, para em seguida mudar o comportamento. A gente anotar as medidas todas que a gente já fez, ensinar ele algumas técnicas, por exemplo, colocar post-its espalhados pela casa para que ele lembre se ele está com os dentes encostados ou não, se ele está fazendo a parafunção.
para que ele observe, que ele peça para o parceiro ou parceira observar se de noite existe algum ruído de parafunção, durante o dia, né, que ele está consciente, ele mesmo observar. Existem hoje aplicativos de celular, tem um aplicativo que se chama Desencoste Seus Dentes, que de tempo em tempo ele apita ou vibra assim para a pessoa prestar atenção se ela está com os dentes encostados, se ela está apertando, para a pessoa prestar atenção se ela faz exercícios físicos em academia, na hora que vai fazer uma força, se ela está concentrando essa força assim nos dentes, se quando ela fica nervosa. Outros hábitos, por exemplo, o de morder objetos, o de roer unhas, etc., o de mordiscar lábios, se a gente identifica coisas assim. Outra coisa, terapias físicas, por exemplo, a termoterapia pelo calor ou pelo frio, como que a gente vai prescrever para o paciente. Então, a gente entender o que a gente vai fazer e qual o objetivo. Então, por quê e para quê. E o como. Descrever aí. E planejar assim, se a gente vai fazer alguma manobra, se a gente vai fazer algum agulhamento seco na DTM muscular, se a gente vai utilizar o TENS, se a gente vai fazer alguma manipulação de mobilidade mandibular. Então, serve para a gente também planejar o nosso caso. E a confirmação diagnóstica a partir de exames complementares ou então da evolução do caso, aquilo que eu falei no início da primeira aula também. Então, vale a pena a gente ver, assim, na sequência, o que a gente vai anotar em controles do paciente. Quando o paciente retornar, a gente vai fazer a evolução do paciente, anotando, assim, isso que está escrito aí, se ele está sem sintomas, se ele está melhor, etc., até ver se ele piorou, para que a gente possa rever o nosso diagnóstico, etc. E a gente vai refazer aquelas medidas de abertura sem auxílio e sem dor, abertura máxima sem auxílio mesmo, que sinta um pouquinho de dor, com auxílio, fazer aquelas mesmas anotações e comparar essas medidas após as terapêuticas com as medidas iniciais no dia que a gente fez o exame, no dia que a queixa estava mais exacerbada, etc. Preencher aqueles quadrinhos idênticos aos que estão lá no meio da ficha e anotar como era a frequência, como era a duração, como era a intensidade e como ficou no dia que a gente for fazer a reavaliação. E se era leve, se era moderada, se era incapacitante, relacionar com a atividade do paciente também. Opinião do profissional quanto aos dados anteriores, se existem novas queixas, caracterizá-las, se a gente mantém o mesmo diagnóstico, caso não mantenha, qual seria a nova hipótese, novas condutas, quais os procedimentos e orientações. Então, nessa reavaliação, o paciente ele volta e a gente vai ver se ele está fazendo aquilo que a gente pediu para ele fazer em casa, como ele está fazendo, fazer eventuais correções, ver se é necessário o retorno, para quê, quais procedimentos e quais os objetivos, e a data da próxima consulta. E aí a gente planeja, inclusive, como o caso vai se concluindo, para depois a gente dar aquela alta relativa para o paciente, eventualmente. E cada vez que ele volta, a gente preenche uma nova ficha de evolução do caso, certo? Então, essa aula é uma aula difícil. Eu imagino que vocês passaram um bom tempo aí me assistindo, né, ouvindo falar, tiveram algumas dúvidas em alguns momentos. Então, o que eu peço é que vocês revejam aqueles momentos que vocês tiveram dúvida para ver se dá para entender novamente, assistindo de novo. Caso não dê, anotem as dúvidas e, por favor, me procurem ou por e-mail ou nos nossos grupos de WhatsApp ou até pessoalmente, assim, ou junto com o paciente que eu demonstro para vocês. Enfim, não fiquem com dúvidas. Pra gente, não existe pergunta boba, assim. É pra gente aprender realmente isso. E as dificuldades são muitas no começo.
É uma ficha extremamente extensa. Vocês vão ver que no começo, vocês podem ser que demorem 2 sessões para preencher essa ficha inteira, para conseguir chegar numa hipótese diagnóstica, para a gente debater essa hipótese diagnóstica, para a gente debater se há necessidade de exames complementares ou não. Em geral, não, a gente não pede. O diagnóstico é essencialmente clínico. Depois, propor uma terapêutica, explicar para o paciente, convencer o paciente, fazer com que ele tenha adesão ao nosso tratamento, à nossa terapêutica proposta, tudo isso é muito difícil. Então, o treinamento na disciplina consiste disso. Eu agora vou mostrar para vocês um relatório que é baseado em toda essa aula, para que a gente possa se capacitar para poder atender o paciente. E esse relatório vocês vão fazer em casa e entregar para mim no momento que a gente for combinar. Então, eu vou novamente compartilhar a tela com vocês só para mostrar como que é esse relatório. Então, vejam. O relatório de semiotécnica. Como a tomada de história, como conduzimos nossa anamnese, ouvimos as queixas, modificam nossa forma de realizar o exame físico, enfim. Como a gente separa, individualiza. Se a gente seguir esse relatório aqui, a gente vai cobrir tudo o que eu falei nessa aula. Inclusive, se tivermos dúvidas, etc., tudo para a gente se capacitar a ter um paciente. Então, esse arquivo eu também já enviei para vocês. Se não enviei, enviarei. Então, é um arquivo que vocês vão ter esse roteiro de como fazer esse relatório, tá? Então, é o roteiro do relatório de semiotécnica. E depois, também vou passar para vocês um roteiro de um relatório de terapêuticas. Então, nós vamos combinar sempre as nossas aulas, ou presenciais ou online como essa, com alguma atividade de fixação, tá? Alguma atividade que envolva a necessidade de vocês estudarem, se aprofundarem no assunto, treinarem, tirarem as dúvidas de vocês. Eu queria dizer assim que para mim também acaba sendo um pouco cansativo. Primeiro que eu não sou um vlogger, né? Não sou um youtuber. Então eu faço isso assim de uma maneira bastante amadora, mas de uma maneira muito empenhada, muito motivada, sempre que eu quero que vocês realmente se capacitem para isso, que vocês fiquem bons em ter essa atenção ao paciente, enfim. Fiz o melhor que eu pude. Se não foi o melhor possível, por favor me abordem a equipe, para que a gente possa dirimir dúvidas e treinar e que seja algo estimulante para vocês sempre, assim. Então, eu vou dar boa noite, aqui eu gravei isso aqui de noite, se vocês estiverem assistindo num outro horário. Saudações, né? E muito obrigado pela atenção. Quem resistiu os 2 vídeos todo esse tempo até agora, realmente é um herói e eu reconheço e agradeço a atenção. Foi um prazer, espero que seja legal. E depois, por favor, me envie, inclusive, sugestões, críticas, observações sobre esse modelo de dar aula, inclusive após o estudo do relatório e a aplicação com os pacientes, que a gente veja os pontos que precisam ser melhores esmiuçados, tá bom? Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Eu vou encerrar o vídeo e encerrar a reunião. Um abraço a todos.